Pronto, pessoal, boa tarde, tudo bom? Então, hoje a gente queria continuar falando um pouco de álgebra linear, né, que a gente não terminou na última aula, foi há 2 semanas atrás, e já começar a falar de equações diferenciais um pouco, acho que vai dar tempo, beleza? Eu até botei lá no Google Classroom umas notas de aula, tem uma página lá chamada notas de aula. Não é onde tem o PowerPoint, não, é outra página. Eu tenho umas notas de aula que eu uso em cálculo 2, de equações diferenciais. É diferente do que a gente vai fazer aqui, tá? Quer dizer, eu vou mostrar assim das duas maneiras. Beleza? O segredo está na frente. Então, começar falando mais um pouco de transformações lineares. Vocês lembram? Eu quero falar um pouco hoje, que eu acho que é uma ideia assim, são as principais ideias, né? Sem fazer todos os detalhes, sobre núcleo e imagem de uma transformação linear. Vocês lembram disso? E aí, lembram ou não? Você já fez, Paulo, álgebra linear? Oi? Você já fez álgebra linear? Também ainda não, estou fazendo agora. Ah, você não fez. Beleza. Tá. Mas eu acho que é uma ideia que você legal. Não está carregando, não sei se está carregando. Deixa eu ver. Aqui carrega. Se o programa aí, Tá bem. se apagar. Não, pode ver. Posso deixar aqui um instantinho? Bom, eu vou dar a cadeira aí. Então, olha só, pessoal. Primeiro, lembrar muito rápido umas coisas que nós falamos na aula anterior sobre transformações lineares. Tranquilo, pessoal? Que é o seguinte: a gente pode pegar, a gente vai trabalhar aqui com transformações lineares, quer dizer, para aplicar em equações diferenciais, a gente vai trabalhar com transformações lineares do R2 no R2, porque o nosso interesse é resolver a equação diferencial do oscilador harmônico, beleza? Que é uma equação de segunda ordem, e a gente resolve usando uma matriz 2×2, tranquilo? Então eu vou focar nisso, mas algumas coisas gerais que eu quero falar, beleza, pessoal? Então, primeiro, se a gente tem uma transformação linear qualquer, de Rn no Rn, e eu tenho uma base beta que eu estou pegando uma base beta qualquer no Rn, que não precisa necessariamente ser a base canônica, beleza? A matriz da transformação linear em relação a essa base é a matriz cujas colunas são as imagens. Vou escrever assim, ó. São as imagens dos vetores que compõem a base, também escritas na base beta. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Tranquilo? Então, a gente já fez um exemplo na aula passada, que eu anotei aqui, qual foi o exemplo. Calma aí. Que foi esse aqui, se não me engano. A transformação linear que tem essa matriz na base canônica. Beleza? Tranquilo? Esse foi o exemplo que a gente fez na aula passada. E a gente calculou os autovalores e autovetores dessa transformação linear. Lembram disso? Beleza? Então, no caso, a gente está olhando a matriz dessa transformação linear na base canônica. Tá certo? Tranquilo?
Então, esse cara aqui é a imagem do vetor 1, 0, é a primeira coluna, e esse cara aqui é a imagem do vetor 0, 1, é a segunda coluna. Certo? Tranquilo? Aí alguém consegue recuperar aí no caderno quais foram os autovalores de autovetores que a gente calculou? Só para não ter que fazer a conta de novo. Que é exemplo. Os autovalores, os autovetores, acho que era 1, 1 e 1 menos 1. E os autovalores. Desde o 1 era quanto? Era 4. 4. E menos 2. 4 é associado a esse aqui. Tá. Não dá para fazer a conta rápido. Desde o 1 dá quanto aqui? Menos 2, menos 2, é isso? Sim, então é isso. Hã? Eu devia ter apontado isso, esqueci. Não, mas a gente pode fazer a conta aqui direto. Se eu calcular t de 1, se eu multiplicar essa matriz por 1, vai dar menos 2, menos 2, concorda? Tranquilo? Então eu vou ter isso aqui, ó. Certo, pessoal? E t de 1 menos 1, se eu botar aqui 1 menos 1, vai dar 4 menos 4, tá certo? Estou fazendo uma conta agora, só confiram, eu sou ruim de fazer conta, tá? Dá 4 menos 4, concorda? Então, vai ter 4 associado a 1 menos 1. Beleza? Tá de boa isso? Não, isso aí não. Hã? É isso aí mesmo. Tá. Então, o que isso significa? Que esse cara aqui, o vetor 1, 1, é um autovetor associado ao autovalor menos 2. E esse cara aqui, o menos 1, é um autovetor associado ao autovalor 4. Na verdade, o que é importante a gente pensar não é no autovetor especificamente, mas é no autoespaço. O autovetor é um representante daquele autoespaço. Isso aqui significa que toda reta gerada pelo vetor 1 também vai ser uma reta, todos os elementos dessa reta são autovetores também associados ao autovalor 2. Então, da mesma forma, eu vou ter t de 3, 3 vai ter, 2 não, menos 2, vai ser menos 2, 3, 3, beleza? Tá de boa isso? Tranquilo mesmo, pessoal? Principalmente Paulo e Érica. Érica está fazendo a matéria agora, né? Mas está de boa isso mesmo? Certo? Bom, aí o que vai acontecer? Se eu formar agora uma base, assim, por que é relevante a gente calcular autovalores e autovetores? Se eu formar uma base com esses autovetores, eu vou considerar essa base aqui. Beleza? Tranquilo? Tá? E aí eu vou querer escrever a matriz da transformação linear nessa base. Tá certo? Tranquilo? Então, o que eu vou ter? Se eu escrever 1, esse primeiro vetor que compõe a base em relação à própria base, isso sempre vai dar 1, 0. Isso aí está claro para todo mundo? Sim? Está de boa mesmo? Isso acontece pelo seguinte, porque escrever um vetor em relação a uma base é escrever esse vetor como combinação linear daqueles que compõem a base. Então, no caso do vetor, seu próprio vetor da base, isso aqui sempre vai dar assim. Tranquilo? Então, aqui essas serão as coordenadas do vetor em relação a essa base. Está de boa? Pelo mesmo motivo, 0, 1 em relação ao 0, 1.
1 menos 1 em relação à base beta vai ser sempre 0, 1. Tá de boa isso, pessoal? Isso vai acontecer com qualquer base, né? Se eu escrever os vetores que compõem a base em relação à própria base, sempre vai dar a cara dos vetores da base canônica, né? Porque eu estou mudando o sistema de coordenadas. Tá ok? Certo? Posso fazer um comentário? Porque assim, é muito tentador, né? A gente falou um pouco de mecânica quântica, mas escrevendo a equação de Schrödinger como a equação diferencial, né? Mas ela é, assim, o formalismo da mecânica quântica, ele é todo escrito em função de operadores lineares, em função de matrizes e vetores. Então, assim, é super importante diagonalizar uma matriz e escrever na base diagonal, porque quando a gente faz uma medida no laboratório de vou medir o momento angular de uma partícula, sei lá qual, né, um próton, um átomo, né, o momento, os autovalores e os autovetores são as representações do estado físico do sistema. Então, né, ao fazer uma medida, você necessariamente vai obter um alto valor da matriz que representa, né, do operador linear que é escrito na forma matricial. Você só pode obter um alto valor, né, e por isso é tão importante que as matrizes que representem os sistemas físicos sejam matrizes hermitianas. Porque se você vai medir no laboratório, você tem que medir uma coisa que é real, você não vai medir um momento angular complexo, né? Você mede um número real ou uma unidade. Hermitiano quer dizer simétrico. Hermitiano quer dizer que o complexo conjugado dela é igual a ela, não é só simétrica. Simétrica é um caso particular. É um caso particular, mas a matriz em si, isso é curioso, ela pode ser complexa, porque os vetores de estado podem ser complexos, né? A gente não mede o vetor de estado, né? Aquela discussão que a gente fez um pouco, que a gente não mede a função de onda, se ela é real ou não é real, ela pode ser complexa, mas o alto valor associado ao vetor de estado tem que ser real, porque ele é que é medido. Então, é muito sutil isso, né? Você vê uma matriz que ela é complexa, né? As matrizes de spin de Pauli, tem matriz que é I menos I, né? Porque são rotações no espaço do Mas tem um alto valor real. Mas o alto valor é real porque é o que você efetivamente mede, né? Então, e escrever na base de diagonaliza é muito importante, porque você, ao escrever nessa base, imediatamente olhando, né, os valores que você pode obter são os valores que estão na diagonal. Então, você já sabe, né, no laboratório você vai obter o quê? Né, escrito para cima, mais ou menos H cortado sobre 2. Então, é bacana isso. E essa ligação com a física. É engraçado que a gente, na matemática, eu pelo menos, né, outras pessoas, nunca pensam nisso empiricamente, né, assim, desse ponto de vista do processo. E isso até assim, você chamar isso de empírico é curioso, porque isso não é empírico. É assim, eu acho que uma das coisas mais incríveis da física... Como você obtém essa medida? Você mede no laboratório, de experimental, mas o formalismo da mecânica quântica, ele é todo assim, muito autoconsistente, né? Ele é teórico e tem 1000 provas de consistência interna que, assim, claro, você vai no laboratório, você comprova uma coisa ou outra não, mas tem muitas questões de consistência interna da teoria. Então, precisa ser hermitiano, então por quê? E porque vai ser sempre real, e os postulados da mecânica quântica. Então, ela é toda muito bem amarrada internamente, além, né, da parte experimental. Legal, é amarrada matematicamente. Né? E é curioso de ver assim, que muitos matemáticos deram contribuições bem importantes. Então, o Hilbert era matemático, a Menedek, né? Toda essa parte ela é muito invisibilizada, né? As pessoas não sabem. Eu, quando tive curso na graduação, o professor falava o teorema de Neder. Cara, precisa esconder que é a Neder, que é uma mulher, não fala. Né? E ela fez muitas contribuições na relação de simetria com leis de conservação, que tem tudo a ver, e é uma contribuição importantíssima e não é muito discutida. Né? O Hilbert, tem um espaço de Hilbert, então está sempre falando do nome dele, mas nela não. E uma coisa, ontem teve o evento do Aqui Tem Quântica, né? E o Paulo Américo falou um pouco dos 100 anos da mecânica quântica e das contribuições das diversas pessoas, o Schrödinger, Heisenberg. E uma coisa assim que ele falou que eu nunca tinha parado para pensar: 99% das
não chegou nem na cota ainda, de ter o ensino público. Né? Ensino para todos, né? Ensino Porque para isso também é todos. uma reflexão. Mesmo no Brasil, há pouco tempo atrás, historicamente, o ensino não era para todos. E ele, assim, falou muito das contribuições do Fraunhofer, que eu conhecia, mas ele contou a história do Fraunhofer, que eu não sabia, que eu achei muito bacana. Ele era um menino órfão, que morava num orfanato. O orfanato onde ele morava pegou fogo, morreram todas as crianças, menos ele. E ele trabalhava aquelas coisas, criança em orfanato na Alemanha pré-nazismo, e colocava lá para trabalhar na fábrica, né? E aí, assim, os bilionários da cidade, já morreu todo mundo, menos eles, vamos dar uma colher de chá para esse menino, e ele tem contribuições importantíssimas. Então, assim, o único que teve a chance foi lá e fez, né? E se tivesse dado chance para ele? Então, achei super bacana. Esse contraponto social, né? Que eu nunca... o Heisenberg era de família rica, o Schreber também. Não que por isso tiveram uma vida mansa, porque teve toda a questão do nazismo e teve uma galera que teve que sair de lá. O Max Born fugiu e eles foram, né, para outros. Teve gente que imigrou nos Estados Unidos, para a Inglaterra, para o Einstein. Então, eu acho que isso é uma reflexão muito importante, assim, porque a defesa das políticas de democratização da educação, que a política de cotas é uma delas, né, mas não é a única, a gente sempre vê do ponto de vista da justiça social, que é fundamental, mas tem esse ponto de vista de quantas pessoas são perdidas, né, assim. E são pessoas, especialmente em ciências humanas, mas eu acho que em ciências exatas também. São pessoas que trazem para dentro da academia outros pontos de vista sobre as coisas, né? Assim, outras discussões que não seriam trazidas se eu tivesse branco de classe média, homem branco de classe média heterossexual. Então, acho que isso é muito importante. Né? Assim, eu acho que isso é importante falar, porque até dentro da universidade, muitas vezes se vê as políticas de democratização como uma coisa que é contrária à qualidade acadêmica. Eu acho que é uma garantia de qualidade acadêmica. Esse exemplo mostra isso. Pois é. Então, mas continuando aqui, aí o que vai acontecer? Beleza, isso aqui então, tá? Então, pelo mesmo motivo, se a gente escrever o vetor T de 1 na base beta, quem é o vetor T de 1? O vetor T de 1 é o vetor menos 2, menos 2, beleza? Mas se eu escrever esse vetor na base beta, ele vai ficar menos 2, 0. Tá claro isso para todo mundo? Certo? Tranquilo? Porque ele é, pelo mesmo motivo que eu estou falando aqui, ele é menos 2 vezes o primeiro vetor da base, mais 0 vezes o segundo vetor da base. Então, essas constantes que realizam a combinação linear são as coordenadas do vetor naquela base. Beleza? E o vetor T de 1 menos 1 escrito na base beta, que vai dar 4 menos 4, ele vai ficar, escrito na base beta, ele vai ficar 0 menos 4. Assim. Essa notação não está muito coerente, mas acho que dá para entender o que eu estou querendo dizer. Tá? Na verdade, é melhor botar o índice beta só aqui. Aqui também. Professor, na verdade é assim que eu quero dizer. Bom, agora está certo. Ali não está dizendo 0,4? Ao invés de menos 4? Desculpa, 0,4, exatamente. Agora está certo, né? Estou usando o índice beta quando o vetor está escrito na base beta. Agora está tudo certinho, beleza, pessoal? Tá? Então, com isso, o que vai acontecer? A matriz na base, quando eu for escrever a matriz na base beta, vai valer aquela mesma coisa que está escrita ali, tá? As colunas da matriz são as imagens dos vetores que compõem a base, só que essas imagens também escritas em relação à base. Por isso que quando eu tenho uma base de autovetores, a matriz naquela base fica diagonal. Tá de boa, pessoal? Certo? Tranquilo? E a gente pode ver isso também desenhando, o que eu gosto de fazer da representação, desenhando aquele grid assim no plano, né? Assim, se a gente desenhar, que eu esqueci de novo de procurar o meu
como é que é o nome? GeoGebra que tem isso. Mas eu vou achar e vou botar depois lá. Né? Porque se você escrever nessa base, né, se a gente escrever o efeito da transformação linear nesse novo sistema de eixos que compõe essa base, esse efeito vai ser mais assim, fácil de compreender geometricamente, que ele vai só esticar os eixos, beleza? Tranquilo, pessoal? Bom, e aí, outra maneira de... bom, como eu falei, a gente vai focar mais em matriz 2x2, mas isso vale no RM e no RM, tranquilo? Só que quando a gente fala de autovalores e autovetores, a gente só está falando, essa teoria só se aplica para transformações de Rn e Rn, para matrizes quadradas, tá? Porque senão não faz sentido a definição de autovetor, né? Beleza? Porque autovetor o que é? É um vetor cuja imagem é múltiplo do vetor original. Então, se eu estou levando de um Rn para um Rn diferente, isso não vai fazer sentido. Tá? Só posso fazer de múltiplo quando é o mesmo Rn. Uma pergunta, né? Que, assim, na mecânica quântica aparece muito, a gente tem vetores que estão no espaço discreto, né, de 2x2, e tem vetores do contínuo, que estão assim, de x. Na matemática, isso, você fala de um autovetor quando você tem um espaço contínuo? Você tem um espaço discreto, porque aqui, assim, você tem duas componentes. Isso. Se você tiver infinitos componentes. Fala. Sim, agora que eu entendi. Fala sim, com certeza. Então, isso assim é mais difícil, né? Porque a gente consegue usar o eixo X e o eixo Y, ou 3, né? Passa disso, assim, infinitos, né? É mais complexo, mas está lá ainda, né? Com certeza. Então, tem uma área da matemática, né, que chama análise funcional, que é a área que trabalha com espaços de dimensão infinita, beleza? E aí o que acontece? Você pode construir toda essa teoria. Eu já estudei muito análise funcional no mestrado, né? Porque quando eu fiz mestrado em ADP, a gente usa muito análise funcional, porque a gente pensa uma ADP como uma EDO no espaço de dimensão infinita, né? Aí, enfim, então a gente faz toda essa teoria. Só que as coisas tem, então você pode definir autovalor e autovetor. Isso é muito importante para estudar os operadores também, em dimensão infinita. Só que tem propriedades que valem em dimensão finita e não valem em dimensão infinita. Eu acho curioso, assim, que na matemática vocês estudam as coisas sem muito entender para que serve. E a gente sabe para que serve, mas é tudo, não vou dizer assim que é na orelhada, mas é um conhecimento muito intuitivo, né, que a gente tem. E a gente vai fazendo sem parar assim, mas vale, né? Vai em frente e vai fazendo, né? Tá dando certo. Tá dando certo, vamos em frente. É uma forma de, né, um approach muito mais pragmático. É uma forma de validação diferente, né? Assim. Mas eu sinto falta de não saber essa aplicação. Eu sinto falta de assim, fez então vai. Porque tem essa coisa da consistência interna, das teorias delas serem amarradas, né? Assim, fica parecendo que é meio solto. Testou, foi para lá, não funcionou, vem para cá. Que você vai meio tateando sem ter um formalismo. Não é verdade, né? Eu aqui não sei, assim. Pois é. Tá. Aqui está aparecendo? Aí é o limite. Você vai ter que vir para lá. Eu posso virar aqui também, certo? Vira só um pouquinho, só para eu escrever. Aí eu vou mudar um pouco de assunto. Beleza, pessoal? Tem alguma dúvida sobre isso aqui? Certo? Aí, por exemplo, só para dar um exemplo, que agora eu fiquei pensando nisso. Em espaço de dimensão infinita, então quando a gente fala espaço de dimensão infinita, não é que o espaço é infinitos elementos, que isso qualquer um desses aqui tem, mas que tem a base é infinita, beleza? Isso fica muito claro de ver em espaços cujos elementos são funções, que você não pode pegar, por exemplo, qualquer função diferenciável e escrever como combinação linear de um conjunto finito de funções, beleza? E nesses espaços, então, quando eu falo de um espaço de dimensão infinita, é que tem infinitos eixos, né, assim.
Isso, e não é uma abstração, isso tem aplicações para resolver problemas da física concreta, da equação da onda. Essas transformadas de Fourier, você descreve tudo. Qualquer função pode ser escrita como uma combinação linear daquelas funções. Exatamente, que é um exemplo disso. Exatamente. Então não é uma coisa assim bizarra, né? Engraçado que no começo da graduação, os alunos sempre, quando começam a estudar os lineares, perguntam: mas existe o R4? Assim, existe até espaço em dimensão infinita. Aí o que isso quer dizer com existe? Existe porque a gente inventa aquilo para resolver coisas, para fazer problemas, para resolver problemas. Então existe o que você quiser que exista, né? Assim. Então R4, basta você ter um problema que tenha mais de 3 variáveis que você está na Rn, né? Assim. E dimensão infinita também. Problemas têm infinitas variáveis. É super. Não é uma coisa louca, assim, é uma coisa. Porque tem coisas matemáticas que são loucas mesmo, mas esse nem é esse o caso. Né? Assim. E aí tem propriedade, por exemplo, a gente estuda em análise 1 que um conjunto é compacto sem somente ser limitado e fechado. Dimensão infinita não vale isso. Você pode ter conjuntos limitados e fechados que não são compactos. Qual é a utilidade de conjuntos compactos? Que quando você tem um conjunto compacto, você consegue minimizar e maximizar, consegue achar máximos e mínimos. Muitos problemas de cálculo variacional você resolve assim, achando máximos e mínimos. E aí tem uma grande questão em análise funcional, que é buscar uma norma que tenha em relação àquela norma, o conjunto seja compacto, para você ter o máximo e mínimo em algum sentido. Né? Enfim, são coisas que a gente não vai entrar por aí, mas só como observação, beleza? Fez sentido? Algum sentido isso que eu falei? Tá. Bom, só para concluir essa parte, uma outra coisa importante é assim, a gente pode achar a matriz de uma transformação linear em relação a uma base diretamente assim, beleza? Tranquilo? Ou tem uma relação entre elas, né? Que se eu tiver, por exemplo, se eu quiser achar a matriz da transformação linear em relação à base beta, eu posso fazer isso aqui, vou escrever daqui para cá, aplicar a mudança de base de beta para base canônica. Então tem que pensar assim, quando eu multiplicar um vetor aqui, qual é o efeito que isso vai fazer? Ele vai ser multiplicado primeiro por essa matriz, beleza? Lembrando que o produto matricial não é comutativo. Então ele vai ser multiplicado primeiro por essa matriz. O que essa matriz vai fazer? Então vai entrar aqui um vetor U escrito na base beta, né? Essa matriz vai transformar ele para a base canônica. Aí eu vou aplicar a matriz da transformação na base canônica. Essa matriz vai pegar esse vetor e aplicar a transformação e devolver a imagem dele escrita na própria base canônica. Beleza, pessoal? E aí, para voltar para a base beta, eu aplico a outra matriz de mudança de base. Beleza? Tranquilo? Então, sempre eu posso fazer isso. Inclusive, não precisa nenhuma das bases ser a base canônica. Pode ser uma base alfa qualquer e uma base beta qualquer. Outra maneira de relacionar. Beleza? E essa fórmula aqui, eu fui construindo dessa forma, só para destacar que não precisa decorar essa fórmula, né? Assim, muita gente decora essas fórmulas em álgebra linear e ela é bem assim, só você pensar o que ela quer dizer. Beleza, pessoal? Tá de boa? Certo? Então, para vocês, tá fazendo sentido para vocês, Paulo e Érico, principalmente. Não posso apagar tudo? Ah, tá. Então, outra observação. Então, o que acontece? Por isso que é importante, por isso assim, que vamos dizer assim, útil, embora eu não goste dessa palavra, achar autovalores e autovetores, tranquilo? Porque você consegue uma matriz diagonal que a gente vai ver um exemplo disso aqui, que é a resolução de equações diferenciais ordinárias, mas que isso dá várias possibilidades, porque ela é uma forma mais simples de eu representar aquela transformação linear. Tá de boa, pessoal? Isso. Tranquilo? Agora, o que a gente vai discutir em seguida? É o seguinte, eu só consigo diagonalizar a matriz, ou seja, o que é diagonalizar?
é encontrar uma base na qual a matriz daquela transformação seja diagonal. Eu só consigo diagonalizar se somente se existe uma base para o espaço formada por autovetores daquela transformação. Beleza? Então, nesses casos, isso que é a matriz ser diagonalizável, quando existe uma base de autovetores. Beleza? Só que nem sempre existe isso. E é isso que a gente já vai ver uns exemplos, eu também anotei ali, quando não existe isso. Beleza? Tranquilo? Já vou adiantando, um exemplo muito evidente disso são as transformações lineares do tipo cisalhamento, que é isso aqui, que pega um vetor, por exemplo, aqui no eixo Y, e ele mantém a coordenada Y, e ele desloca a coordenada X. Beleza? Tranquilo? Essa transformação linear, a direção do eixo X é preservada, mas essa é a única direção preservada, beleza? Então, ela está no R2, mas o único autoespaço, o único eixo de autovetores é o eixo X, por exemplo, beleza? E a matriz dela, nesse caso que eu falei, fica assim, ó, por exemplo, se eu botar 1, né? Aqui poderia ser outro número, tá? Mas o vetor 1, 0 fica parado e o vetor 0, 1 é levado no vetor 1, 1, tá? Ele desloca para cá. O exemplo que a gente dá é aquele de cartas, que é quando você pega um baralho e faz assim, que ele desliza sobre, paralelamente a um eixo. Tá de boa, pessoal? Mas você não poderia pensar assim, decompor isso numa rotação de 45 graus e depois Não tem como decompor a rotação, porque rotação, ele não preserva nenhuma direção, entendeu? Se uma direção é preservada, talvez como soma, mas como composição não, como produto não, entendeu? Que aí ele ia tirar isso o é eixo. equivalente a você girar de 45 e depois esticar. Não, porque aí o eixo X ia sair do lugar também, entendeu? Se você só girar em torno da origem, o eixo X não sai. Mas aí não é rotação. É rotação em torno do eixo Z, que está para fora do quadro. Ah, sim, tá. Mas eu estou falando só se você colocar outro eixo. Ah, entendi. Está falando... proibido um eixo extra. Mas eu estou falando isso é o matriz tipo de coisa que para um físico não está nem aí. Né? Se pode um terceiro eixo, claro que pode, por que não? Mas é interessante essa discussão. Como a gente pensa diferente nas coisas. Mas beleza, fez sentido. Agora fez, antes não estava fazendo. E se a gente calcular, eu já vou voltar a esse exemplo, tá? Se a gente calcular nessa matriz aqui os autovalores, já vê que o único autovalor é 1 e o único autoespaço é esse, entendeu? Beleza, pessoal? Certo? Mas a questão, estou falando isso para dizer o seguinte, nem sempre é possível diagonalizar. E a questão é, quando a gente consegue diagonalizar, a gente tem uma matriz diagonal, beleza. Mas a questão é, quando a gente não consegue diagonalizar, qual é o mais próximo da diagonal que a gente consegue chegar? Beleza? Essa é a discussão. E isso se chama forma canônica de Jordan. Forma canônica de Jordan é uma generalização da diagonalização de transformações. Beleza? Tranquilo? Que ela tem o caso quando você consegue diagonalizar e o caso quando você não consegue diagonalizar. Beleza? Então é isso que a gente vai falar já. Tranquilo? Mas antes eu queria falar um pouco sobre uma revisão mesmo, assim, bem rápido, sobre as ideias de núcleo e imagem. Eu acho que são ideias que vão ajudar a gente a pensar. Aí posso apagar tudo. Tiraram foto? Isso aqui não tem nada disso escrito, tá? Isso daqui tá salvo da última aula. Deixa eu tirar uma foto aqui, peraí. Tá. Pode? Tá.
eu acho que ela ajuda a pensar, porque a gente estava falando, que é uma ideia muito bonitinha, assim, que é aquela coisa que as coisas não se encaixam. A gente estava falando de transformações lineares invertíveis e não invertíveis, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, um exemplo bem assim, evidente de uma transformação linear que não é invertível é uma projeção, tá legal? Então, se eu tiver uma transformação do R2 no R2, que é uma projeção no eixo X, o que essa transformação vai fazer? Ela vai pegar um vetor XY e vai levar no vetor X0. Beleza, pessoal? Tranquilo? A matriz dessa transformação vai ser, então, 1, 0, 0, 0. Tá de boa? Beleza, pessoal? Porque o vetor 1, 0 é levado nele mesmo. E o vetor 0, 1 é levado no 0, 0. Porque ele projeta assim, ortogonalmente. Tá tranquilo? Certo? Eu posso pensar o análogo no R3, que também é legal. Que aí no R3 eu tenho duas possibilidades. Eu posso ter uma matriz assim, ó. Beleza? O que essa matriz faz? Essa matriz faz uma projeção no plano XY. Todo mundo visualiza isso? Certo? Tranquilo? Porque olha só, a imagem do vetor 1, 0, 0 é o próprio vetor 1, 0, 0. A imagem do vetor 0, 1, 0 é o próprio vetor, né, no eixo Y. E todo mundo que está no eixo Z é levado na origem. Tá de boa isso? Então ela pega o R3 todo e projeta no plano XY no caso. Tá tranquilo? Ou eu posso ter uma transformação linear também no R3 que faz isso aqui. Beleza? Esse aí, essa transformação, ela projeta todo mundo no eixo X. Então essa aqui é a transformação sobre um plano e essa aqui é a transformação sobre uma reta. Projeção sobre um plano e projeção sobre uma reta, tranquilo? Tá beleza? Então no caso dessa aqui, o eixo X é preservado e o plano YZ é todo levado na origem. Todo mundo visualiza isso? Tranquilo? E aí, essa daqui, eu assim, posso tentar fazer o desenho, mas não sei se vai ajudar muito. Assim, vai estar dando para enxergar? Sim. Tá. Então, no caso dessa aqui, o que vai acontecer? Todo o eixo Y é levado na origem, tranquilo? Certo? Então, além disso, se eu pegar qualquer reta vertical, por exemplo, essa reta vertical aqui, toda essa reta vertical é levada nesse ponto. Tá tranquilo? Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Tá? Aqui vai acontecer a mesma coisa, tá? Eu vou fazer um desenho precário aqui. Eu faço de conta que aqui é o plano XY, beleza? Tranquilo? Aí, o eixo Z vai ser todo levado na origem, tranquilo? Ele vai projetar assim. E qualquer reta vertical paralela ao eixo Z vai ser toda levada num ponto aqui. Então, cada ponto do plano XY é imagem de infinitos vetores. Tá de boa? Certo? Aqui vai acontecer uma coisa parecida, tá? Que é o seguinte: todo o plano YZ, como eu falei, é levado na origem. Certo? E qualquer plano, vê se dá para visualizar isso, qualquer plano paralelo ao plano YZ vai ser todo levado em algum ponto do eixo X. Tranquilo? Tá? Por exemplo, aqui está o plano YZ, a origem está aqui. O ponto, por exemplo, 1, 0, 0, todo esse plano paralelo aqui, beleza? Que é o plano X igual a 1, vai ser levado no ponto 1, 0, 0. Todo mundo visualizou isso?
Tranquilo? Então, por que eu estou falando desses exemplos? Porque olha só qual é a relação que a gente consegue observar daí. Uma transformação linear, quanto mais ela anula, menor é a sua imagem. Vê se fez sentido isso. O que eu quero dizer com mais? O que eu quero dizer com ela anula? Certo? Ela anula quer dizer quem são os vetores que são levados no zero. Tranquilo? Que são. Então, no caso, todo mundo vê que ela não é invertível, né? Assim, porque aqui eu tenho, em ambos os exemplos, eu tenho um ponto que é a imagem de infinitos pontos. Beleza? Então ela não pode ser invertível, porque para ela ser invertível ela tem que ser uma correspondência 1 a 1. Nesses casos aí não vai ser. Certo? Tá de boa? Pode falar, gente, se tiver. Dona Rita, vocês estão lembrando de algo linear na graduação? Vocês fizeram, né? Foi com um professor legal. Então a Suza pode falar quem foi. Ali foi Gladys. Ah, sim, Gladys é ótimo. Você não precisa falar não, né? Você fala, não se pega. Beleza, pessoal, então tá de boa isso. Certo? Tranquilo? Então aqui o que acontece? Aqui uma reta é anulada. Tá legal? Certo? Beleza? Como uma, então, eu tenho dimensão 3. O domínio da transformação linear tem dimensão 3. Tranquilo? Então, se eu olhar para esse domínio, uma reta vai ser anulada. Como uma reta vai ser anulada, isso quer dizer que aquela transformação linear cai uma dimensão do seu domínio. Fez sentido? Então, a imagem é bidimensional. Tranquilo? Se ela fosse bijetiva, né, se ela fosse invertível, ela preservaria a dimensão. Ela levaria o R3 no R3. Aqui ela não leva o R3 no R3, ela leva o R3 num plano. E aqui ela leva o R3 numa reta. Beleza? Você falou que a transformação, nesse caso, cai uma dimensão no domínio, cai na imagem, na verdade, né? Porque aqui a imagem é igual ao domínio, mas eu já vou falar como a imagem é diferente do domínio. Tá. Entendeu? Certo? Na verdade, você tem que olhar isso a partir do domínio, do ponto de partida. Entendeu? Beleza? Mas já vou voltar a isso. Mas só fechar aqui, tá de boa? Então, ela que cai uma dimensão, então a imagem dela, né, o resultado dela é uma coisa bidimensional. Aqui, ela cai, ela anula duas dimensões, então, quer dizer, ela cai duas dimensões, então a imagem é unidimensional. Fez sentido? Tranquilo? Então, eu estou dando exemplos onde a gente pode visualizar isso diretamente, tá? Mas existe um teorema que generaliza isso, que é chamado teorema do núcleo-imagem. Lembram disso? Vocês lembram? Quem já fez linear? Lembram desse nome? Não. Já fez? Lembro só do nome. Jamais ter ouvido falar. Lembro só do nome também. Então, o que é o núcleo? Eu acho isso super intuitivo, assim. Olha só, o núcleo, escrever aqui as definições. Vou escrever sem muito frufru, tá? Então, isso eu posso definir, eu não preciso para isso. Então, a gente vai, nosso interesse, como eu falei, vai ser matrizes quadradas, tá? Mas isso eu não preciso ter uma matriz quadrada. Eu tenho uma matriz do Rn no Rn, então o que é o núcleo? O núcleo a gente representa por essa notação aqui, quer. Quer vem da palavra em alemão para isso, que é kernel, quer dizer núcleo. Então, isso aqui é um conjunto dos vetores U pertencentes ao domínio tais que T de U é igual a zero. Tranquilo? Beleza? E a imagem é a imagem mesmo, tá? Então, a imagem de T é a definição de imagem de uma função qualquer. Vou botar assim. É o conjunto dos vetores V pertencentes ao Rn, tais que existe U pertencente a Rn com
T de U igual a V. Tá de boa isso, pessoal? Certo? Tranquilo? Então aqui, quem é o núcleo? O núcleo é o eixo Z. Quem é a imagem? É o plano XY. Certo? Aqui, quem é o núcleo? O núcleo é o plano YZ. E a imagem é quem? É o eixo X. Tá de boa? Então, o que a gente está observando aqui? Que tem uma... Aqui dá para a gente perceber intuitivamente essa relação, né? Que quanto mais ela anula, menor é a imagem. Menor são os vetores. E aí tem esse teorema, que é chamado teorema do núcleo-imagem, que diz exatamente isso. A dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é igual à dimensão do domínio. O domínio. Aqui está certo. Calma, que essas letras não dá para enxergar. Beleza? Tá de boa isso, pessoal? Tranquilo? Tá? Então repara que bate certinho ali. Tá? Posso apagar esse exemplo aí desde o começo? Vou tirar uma foto aqui. Tá. Beleza. Tá, então vamos pensar, pegando o Danilo perguntou, pode apagar aqui, né? Eu adoro álgebra linear, assim, eu raramente dou álgebra linear, assim, porque não é do meu departamento, infelizmente, tem essas coisas aqui, eu também acho. Eu acho completamente bizarro. Anacrônico. Completamente. Mas são feltros, né, que as pessoas querem criar aqui. Já foi pior na matemática, mas agora... Eu entrei na física em 2002 e já não era assim. Porque, assim, quando eu entrei, eu vi aqui no passado, física 1 era só os sólidos, física 2 era só física teórica. É ridículo isso. Mas tudo bem. Então, olha só. Se a gente tiver... Isso fez sentido para vocês, pessoal, intuitivamente? Fez? Tá. Se a gente tiver agora, por exemplo, uma transformação, vamos colocar do R3 no R4, certo? Como ela é uma transformação linear e o domínio dela é o R3, o contradomínio é o R4, mas ela nunca vai conseguir cobrir o R4 inteiro. Tá de boa? Certo? Então, no máximo, a imagem dela tem dimensão 3. Tranquilo? Certo? No caso da imagem dela ter dimensão 3, quer dizer que ela enfia o R3 dentro do R4. Tranquilo? Beleza? Tá? Ela nunca vai conseguir cobrir o R4 inteiro. Certo? E nesse caso, eu posso ter esse caso aqui, que a imagem dela tem dimensão 3. Aí o núcleo, aí eu escrevi errado. Não é assim, não. Estou escrevendo tudo informalmente. É a dimensão, porque o núcleo é o conjunto, tá? É a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem, é igual a N. Agora está certinho, beleza? Então, eu posso ter nesse caso aqui a dimensão da imagem de T ser igual a 3, tranquilo? Certo? Tá? E nesse caso aqui, a dimensão do núcleo vai ser o quê? 0. Tranquilo? Certo? Mas a dimensão da imagem vai ser menor ou igual a 3. Ela nunca pode ser 4, porque ela nunca vai ultrapassar o domínio. Se ela não fosse uma transformação linear, ela até podia acontecer isso, mas uma transformação linear é muito regular, ela tem um comportamento muito uniforme. Então ela nunca consegue ultrapassar a dimensão do domínio. E aí, então, a dimensão do núcleo, se ela for 3, o núcleo vai ser 0. Beleza? Mas ela pode ser uma transformação, que assim ela não anula ninguém.
Mas ela pode ser uma transformação do R3 no R4 que ainda assim ela anule elementos, pessoas, que eu ia falar. Beleza? Então, aí se a dimensão da imagem for 2, a dimensão do núcleo vai ser o quê? 1. Tranquilo? Certo? Porque ela pode ser uma transformação linear do R3 no R4, que a imagem dela seja um plano dentro do R4, beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Agora, se eu tiver... Pode apagar, né? Se eu tiver uma transformação linear ao contrário, por exemplo, do R4 no R3, o que vai acontecer? Ela necessariamente tem que anular vetores. Tá de boa isso? Certo? Tranquilo? Porque ela está enfiando o R4 dentro do R3. Ela não consegue enfiar o R4 dentro do R3 sem achatar alguém. Tranquilo? Que ela está pegando um lugar maior para um lugar menor. Então, a dimensão da imagem também vai ser menor ou igual a 3. Mas aí a dimensão do núcleo vai ter que ser maior ou igual a 1, então. Tranquilo? Tá de boa isso? Certo? Beleza? Que horas são? 15 para as 3. Tá de boa isso? Certo? Bom, aí só uma... Antes da gente ir para o intervalo, ele tem que ir para o intervalo agora, a demonstração daquele teorema é uma demonstração bem... A palavra fácil é proibida, tá? Mas é uma demonstração bem tranquila, vamos dizer. Tá? Porque eu vou fazer o seguinte, não vou só dizer como é a demonstração. Posso apagar onde? Pode apagar ali? Tá? O que eu vou fazer? A transformação é do Rn no Rn. Tranquilo? Então faz de conta que a dimensão do núcleo, eu vou chamar de P, por exemplo. Certo? Que tem que ser menor do que N, menor ou igual a N. Porque o núcleo está contido no domínio, né? O núcleo é um subconjunto do domínio. A imagem é um subconjunto do contradomínio. Tá de boa? Certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma base do núcleo. Isso aqui é uma base do núcleo. Beleza? Tranquilo? Aí eu pego essa base e complemento esses vetores para formar uma base do Rn. Tá de boa isso? Tranquilo? Certo? Aí eu pego um vetor, alguma dúvida nisso aqui? Então, essa primeira parte aqui é uma base do núcleo da transformação. E aí eu escolho uma base assim. Eu posso escolher uma base assim. Eu pego primeiro assim, uma base do núcleo, beleza? Aí vou complementando com outros vetores linearmente independentes até chegar no M, até chegar no Rn. Tá certo? Aí eu pego um vetor qualquer do Rn e eu posso escrever como combinação linear desses vetores aí. Menos um, mais um. Beleza? Tranquilo?
Aí eu aplico a transformação linear nesse vetor aqui. Tá tranquilo? Certo? Quando eu aplicar a transformação linear, como ela é linear, isso aqui tudo eu vou aplicar a linearidade. Quando eu aplicar a linearidade, essa parte toda aqui dá zero. Tá tranquilo? Certo? Tá? Isso aí vai ser C1, esteja 1, C2, esteja 2, assim por diante. Então, essa parte toda aqui dá zero. Então, só vai sobrar CP mais 1 certo? Tranquilo? Então, o que vai acontecer? Com isso, eu posso concluir que esses vetores aqui, né, e quantos vetores tem aqui? Quantos vetores tem nessa combinação linear? N menos P, que é a dimensão do núcleo. Esse P aqui é a dimensão do núcleo, tá de boa? Certo? Esses vetores aqui vão gerar a imagem, tá certo? Por quê? Eu estou pegando um elemento qualquer, porque esse U que eu peguei aqui é um elemento qualquer do domínio, concorda? Então esse T de U aqui é um elemento qualquer da imagem. Tá legal? Porque a definição de imagem é isso. Tranquilo? São aqueles que são imagem de alguém. Certo? Então esses vetores aqui, eles geram a imagem. Tá legal? Certo? Tá? E quantos vetores tem aqui? N menos P. Tá? A única coisa que faltaria demonstrar aqui é que esses vetores aqui, ó, são linearmente independentes, mas isso também é fácil, porque se eu supuser que eles são linearmente dependentes, eu chegaria à conclusão que tem um outro vetor, eu aumentaria a dimensão do núcleo. Tranquilo? Certo? Então, chegando à conclusão que eles geram a imagem e que eles são linearmente independentes, significa que isso aqui é a dimensão da imagem. Beleza, pessoal? Aí demonstrou o teorema. Dimensão da imagem mais a dimensão do núcleo é a dimensão do contradomínio. Fez sentido a demonstração? Só a parte que eu não escrevi é isso. Eu teria que supor que esses vetores são linearmente dependentes, aí eu escreveria uma outra combinação linear. Vou escrever, ó, pronto. Uma outra combinação linear deles, dando zero, que é a definição de ser linearmente dependentes. Aí eu passaria esse T para fora, seria T disso tudo aqui. Então eu teria um outro vetor aqui, que seria gerado por esses UP mais 1, UM, que também pertenceria ao núcleo. Então eu teria um vetor, o núcleo teria que ser maior do que aquilo que eu supus inicialmente. Então por isso que se eu fizer essa construção, esses vetores aqui são com certeza linearmente independentes. E aí eu demonstro o teorema, tá? Beleza, pessoal? Certo? Mas mais do que a demonstração do teorema, quero saber se é intuitivo isso para vocês. Sim? Tá. Então é isso, vamos fazer um intervalo, senão não para de falar. E a gente tem que sair daqui. A gente tem que sair daqui, exatamente. Danilo, você está colocando no grupo? Estou colocando no grupo as fotos. Eu vou pegar a chave. A chave está aqui. Não, a chave da outra sala. Ah, tá. Tem que levar as coisas aqui, né?